eu não estou conseguindo agrupar as datas de uma tabela dinâmica por mês, janeiro, fevereiro, março, abril e por ano também. Eu pego aqui ó, a data, coloco dentro das linhas na minha tabela dinâmica e o Excel ele fica mostrando as datas uma embaixo da outra. Ele não está agrupando, eu quero que agrupe por mês, por ano, janeiro, fevereiro, março, abril, 2026, 2027, 2028, mas ele não faz isso. E por quê? Eu não consigo entender. Por que está acontecendo isso? Isso é muito comum de acontecer no Excel, principalmente se você usa o Excel todo dia, você já se deparou com uma situação dessa. Então eu trouxe aqui 3 exemplos práticos do porquê que isso acontece, porque tem vários motivos. Então, meu objetivo é tentar te ajudar. Ah, professor, então beleza, o meu motivo é o motivo 3. Então agora eu consegui aprendi como resolver. Então é por isso que eu trouxe o motivo 1, motivo 2 e motivo 3. Talvez tenha outros motivos ainda, mas eu espero que com um destes 3 você consiga resolver o problema de tabela dinâmica que não agrupa as datas por mês e por ano. Eu tenho aqui, pessoal, uma planilha de logística, mas tanto faz. Se você tem planilha de compra, de venda, de recursos humanos, de frete, controle de estoque, tanto faz. Funciona do mesmo jeito, o princípio é o mesmo. Aqui o que eu tenho? Tenho várias datas. Só que, olha que curioso, olha as datas que eu tenho aqui. Elas não estão formatadas da forma correta. Então, a formatação não está correta, tem que formatar como data. Ah, professor, mas isso é super simples. Tudo bem, mas isso é uma primeira situação que pode acontecer com você. Depois vão ter outras situações que você vai falar, nossa, eu nunca pensei nisso. Vamos começar do simples até o mais avançado, mais dificultoso. Então o que você vai fazer? Você seleciona todas as datas que você tem. Exemplo, clica na coluna para selecionar tudo. E então, página inicial e transforma tudo em data. Vou te mostrar antes de transformar, só para você ver que não dá certo. Eu clico na minha tabela e vou inserir uma tabela dinâmica. Simplesmente clico no OK. Agora eu já tenho uma tabela dinâmica e vou pegar a data, pego, seguro e arrasto ela para dentro das linhas. Olha o que acontece. Mesmo eu tendo várias datas, elas não são agrupadas por mês, por ano. Por quê? Porque a formatação está errada. Então é por isso. Simples assim. Deixa eu deletar essa aba nova que o Excel fez. Botão direito excluir. Sim, quero excluir. E vamos lá agora corrigir essa primeira situação. Então quando eu clico em toda a coluna B, página inicial, e então eu troco geral para data abreviada, e data completa. Professor, o que é? Data completa, ele mostra a data inteira. Segunda-feira, mostra o horário, mostra um monte de coisa. No meu caso, data abreviada já é o suficiente. Que no caso ele vai mostrar ó, dia, mês e ano. Perfeito, é isso mesmo. Ó. Então veja que daqueles números, ele agora formatou da forma correta. Agora quando eu clico na minha tabela e vou inserir uma tabela dinâmica, clico aqui no OK, já tenho aqui a tabela dinâmica, pego a data, pego o seguro e arrasto para dentro das linhas. Opa, agora sim, pessoal, olha lá. Tem tanto a data como também meses, trimestres e anos. Funcionou. Então esse é o primeiro caso, ó. Tá tudo perfeito, certinho. Ó. Agora eu posso clicar no botãozinho de mais e expandir por trimestre, por meses e funciona. Se você por acaso não quiser ver os trimestres, porque nem todo mundo usa, né? O que você pode fazer? Você pode clicar aqui no trimestre e então remover campo. Aí você fica só com ano, mês e data. Olha só, o ano aqui em cima e os meses que compõem o ano. Bom, então resolvemos com a primeira situação. Ah, mas o meu não deu certo, não resolveu. Então pode ser que o seu problema não seja exclusivamente da formatação. Pode ser que seja outro problema. E é justamente por isso que a gente ainda tem a situação 2 e a situação 3. Bom, deixa eu deletar essa tabela que eu fiz. Botão direito excluir. Sim, quero excluir. Agora vamos lá para o segundo exemplo, para a situação 2. E esse caso parece assim um negócio que não faz sentido, mas acontece com muita gente. Nessa situação 2 não tem nada de errado aparentemente. Não tem nada, professor. O meu não está errado, está tudo certo. Pode ser que esteja tudo certo mesmo. Então, por que será que o Excel ele não consegue quebrar? Por mês, por ano? Vamos fazer um teste aqui primeiro? Vou pegar essa minha tabela. Me diz aí, só de você olhar. O que está errado aqui na tabela? Nas datas. Aparentemente, tá, pessoal? Visualmente não tem nada. Já estou falando para você. Vamos lá, então. Ó. Inserir. Tabela dinâmica. Ok. E vamos ver como é que fica. Tabela dinâmica na tela. Eu vou inserir uma data, pego, seguro e coloco dentro das linhas. Olha só. Ah, não, professor. Deu certo aí, ó. Deu certo. Tudo bem, mas ele colocou dias, horas, minutos, segundos, data. Mas peraí, cadê mês, cadê ano? Não colocou o que eu preciso. Ele quebrou outras informações que eu nem pedi. Por que ele quebrou dia, horas, minutos, segundos? Porque se eu voltar lá na minha planilha, situação 2, eu até tenho, ó, dentro das datas, quando eu clico na célula, aqui em cima eu consigo ver, ó, a data, hora, minuto e segundo. Então é por isso que ele quebrou em data, minuto e segundo, enfim. Mas não é o que eu quero dia, mês.
ano, e isso não aconteceu. Sabe por quê? Porque essa minha tabela que eu tenho aqui, ela é uma tabela que só tem informações de janeiro de 2026. Ou seja, um ano, um mês. Só tem um ano e um mês. Tudo bem que tem vários dias. Dia 1, dia 2, dia 3, até o dia 20. Só que tudo está dentro do mesmo mês e do mesmo ano. E aí não funciona isso na tabela dinâmica. Por quê? Porque para você poder dividir em meses diferentes, você precisa ter meses diferentes na sua base de dados. E se você quiser dividir em anos diferentes, você precisa ter anos diferentes. Então é por isso. Só por isso. Simples assim. É porque aqui eu não tenho informação de outros meses e de outros anos. Só isso, tá bom? E como que eu posso resolver então o problema? Eu posso, de modo fictício, aqui em qualquer lugar, eu mesmo acrescentar essas informações. O ideal seria aqui nas últimas linhas, tá bom? Porque acrescentando aqui nas últimas linhas, a gente consegue dar uma continuidade no arquivo, né? Então, digamos, ó, vou colocar aqui uma entrega 1099 e vou colocar a data do dia 5/2 de 2026. Aí eu vou colocar agora a entrega do 10... Enfim, colocando a próxima entrega, né? Eu vou colocar mais um mês diferente. Agora, 7/3 de 2026. E vou colocar mais uma entrega. E agora vai ser do outro ano. 2/2 de 2027. E mais uma, só para ter certeza. Vou colocar aqui também agora 3/4 de 2027. Então veja, pessoal, agora eu tenho várias informações de anos diferentes e também meses diferentes. Janeiro, fevereiro, março, abril, meses diferentes, anos diferentes. Mesmo que seja um pouquinho só de data. Aí eu vou copiar aqui umas informações só para eu ter ali um preenchimento, né? Copio, colo aqui embaixo. Só para a gente fazer essa simulação, né? Pronto. Agora eu vou inserir de novo uma tabela dinâmica e vamos ver o que vai acontecer. Você lembra, né, que na tabela dinâmica que eu acabei de inserir, não consegui dividir por mês e por ano. Mas agora, será que vai dar certo? Inserir tabela dinâmica, clico no OK, vou pegar a data e colocar dentro das linhas. Opa, agora sim, pessoal, olha lá. Anos, trimestres e meses. Perfeito. Agora eu consegui ter essa divisão, ó, de ano, trimestre e meses. Deixa eu remover o trimestre, porque fica mais fácil da gente visualizar os meses. Ó. Pronto. Eu consigo ver os meses que eu tenho dentro do ano. Janeiro, fevereiro, março. É o que eu tenho lá na tabela em 2026. Em 2027 eu tenho fevereiro e abril. Pronto. Então resolveu o problema. É uma situação muito comum de acontecer que a gente nem para pensar o porquê que está acontecendo isso. Acha que é algum defeito da planilha. Mas não, é só o funcionamento do Excel. Então, se você quiser ter meses e anos, você precisa ter na sua tabela meses e anos diferentes. Então, essa foi a situação 2. Mas tem mais uma situação que eu queria mostrar, que é a situação 3. Isso daqui acaba confundindo também, porque é difícil de você achar esse detalhezinho. Isso daqui acaba acontecendo muito nessa situação 3, quando você tem algum erro de escrita, algum erro de digitação na sua planilha. É como que você faz para resolver isso? Como é que você acha esse erro? Tem várias maneiras. Eu vou te mostrar uma maneira bem fácil de você identificar algum erro nas suas datas. Vamos começar inserindo uma tabela dinâmica, só para ver se funciona ou não. Vou inserir, ok? Pego aqui em cima a data e coloco nas linhas. Ó, não deu certo, só retornou a data. Só que tem uma curiosidade, não faz sentido para mim, ó. Porque aqui eu tenho várias datas, estou usando meses diferentes e também tenho, pessoal, anos diferentes, ó. Vários anos, vários meses. Então, por que que não está mostrando para mim mês e ano? Por que que não está agrupando em mês e ano? Se eu tenho as monte de data, desde o ano passado até o ano recente, né? Por que que não mostra para mim essas informações? Deixa eu deletar essa tabela dinâmica aqui. Então, a gente viu que não está funcionando, certo? Por quê? Vamos lá, agora eu vou te mostrar uma dica e uma sugestão para você conseguir identificar o porquê que isso não funciona. Você pode fazer essa verificação sempre. Tudo que eu mostrei aqui, na verdade, você pode usar sempre. É um passo a passo que dá para você seguir. Faz o primeiro, faz o segundo, faz o terceiro. Eu vou selecionar, pessoal, toda essa minha tabela. Eu poderia até clicar nas colunas, ó. Clico e arrasto até o final. Pronto, beleza. Aí, ó, cliquei e arrastei até o final. Agora, aqui em cima, na página inicial, eu clico e vou lá na direita e uso a opção classificar e filtrar. Filtro. Essa é a ferramenta que eu quero usar, o filtro. Agora, eu vou clicar nesse filtro, onde está na coluna da data. E ao abrir o filtro, pessoal, eu consigo ver as informações agrupadas. Já está aqui agrupado, ó, 2027, 2026. Se eu clico no botãozinho de mais, eu consigo ver, ó, janeiro, fevereiro, março. Posso minimizar o 2026, posso abrir o 2027 e vou ver da mesma forma janeiro, vou ver fevereiro. Então tá funcionando, você tá vendo?
Por que que aqui no filtro está funcionando e na tabela dinâmica não está? Então, se você está com essa situação, é porque tem algum valorzinho dentro da data que está errado. Simplesmente assim, tá bom? O filtro, ele é, de certo modo, nesse agrupamento, um pouquinho melhor que a tabela dinâmica. Por quê? Porque ele funcionou, tá vendo? A tabela dinâmica nem funcionou. Porém, olha que curioso. Deixa eu minimizar tudo que está aqui dentro do filtro. Então, você viu, né, que em 2026 eu tenho janeiro, fevereiro, março. Em 2027 também tem janeiro, fevereiro, março. Mas, e o que que essas datas aqui estão fazendo aqui fora? Pois é, justamente. Essas datas, se elas estão fora desse agrupamento, é porque tem alguma coisa errada com elas. Ah, então o que que a gente tem que fazer aqui? Selecionar só isso que ficou fora do agrupamento. Porque é justamente isso daqui que não está deixando a tabela dinâmica funcionar. Então pronto, eu já achei o problema. Se o filtro não agrupou, é porque tem alguma coisa errada com essas datas. Então como que a gente corrige? Ó, deixa eu selecionar aquelas datas, clica no filtro, eu vou remover tudo, ó, limpei tudo, a seleção, e seleciono a primeira data, a segunda e também o vazio, que eu acho bem importante. Tudo que não for ali, tudo que não foi agrupado. Ok. E aqui está me mostrando na tabela 3 linhas. E essas 3 linhas, a data está errada, por isso que não funcionou. O que está de errado com a primeira linha, com a primeira data? Talvez seja uma data que não existe. Então o que dá para a gente fazer? Corrigir a data, remover a linha, enfim, aí fica a seu critério o que você tem que fazer. Mas nesse caso aqui, eu vou colocar 28/2 de 2026. Porque 29/2 pode ser que não exista em 2026, certo? Então vou deixar ali da forma correta, uma data que existe. É igual se eu falasse assim, né, que é dia 45/2. Mas peraí, nem existe essa data? Então eu tenho que colocar uma data que existe. Bom, acredito que já tenha resolvido a primeira parte. Como é que eu sei se esse ajuste que eu fiz já resolveu parte do problema? Já resolveu essa data aqui. Se eu clicar de novo no filtro, eu consigo ver o que eu corrigi fora do agrupamento? Não, ele nem aparece mais. Ele está dentro ali, ó, provavelmente de 2027 ou 26. Então é isso, consegui resolver. Clica no OK e pronto, aí já removeu aquele problema porque agora não é mais um problema. E essa segunda data aqui, hein? Talvez seja porque eu digitei o ano errado, né? Então deixa eu colocar certinho, 2026, pronto. Se eu clicar no filtro, já sumiu daqui também. Ok. E por que esse vazio aqui ficou? E o vazio pode ser problemático também, hein? Então se você tem datas vazias na sua tabela, cuidado. Porque pode ser que a tabela dinâmica não consiga agrupar por mês, por ano, por causa desse vazio. Então o que eu vou colocar aqui? Pois é, talvez eu coloque uma data fictícia. Ou você pode remover essa linha. O que você vai fazer? Você tem que fazer aquilo que você acha que faz sentido no seu dia a dia, certo? Aqui nesse caso, pessoal, eu não tenho certeza da data que deve ir aqui dentro. Digamos, não sei. Tem que conferir. Então, o que eu vou fazer? Para não quebrar toda a tabela, eu posso simplesmente deletar essa linha aqui, porque funciona. Ou eu posso colocar uma data fictícia. 1/1/2001. Pronto. Resolveu o problema. Eu sei que não existe nada de 2001 nessa tabela. Então eu vou saber que isso aqui foi um exemplo que eu fiz. Setinha para baixo. E beleza, agora tá tudo perfeito, ó. Ah, professor, mas esse 2001 que você colocou, ele ficou ali fora, ó. É, pessoal, mas ele agrupou, tá vendo? Agrupou certinho, 2001 tá aqui dentro, ó. Tá agrupado, tem um mês, tem um dia, tá certinho, então deu certo. Agrupou, ó, por ano, por mês. Agora o que eu faço? Eu coloco limpar filtro, ele vai mostrar a tabela original, e a partir dela agora, se eu inserir uma tabela dinâmica, eu consigo pegar a data, pego, seguro e solto nas linhas, e já vai funcionar, ó. Anos, trimestres, meses, datas. Deixa eu só pegar esse trimestre e remover, porque eu não gosto de usar. E pronto, funcionou. Tem 2027, 2026. Se eu pegar alguma informação como exemplo, o custo do frete, pego, seguro e coloco nos valores, pronto, o Excel vai conseguir somar, ó, por ano, por mês, etc, etc. Então espero, pessoal, que esse vídeo com essas soluções possíveis possa te ajudar realmente a corrigir esse problema de tabela dinâmica, que não agrupa as datas. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.